Tem alguns pontos que eu queria rebater aqui, em primeiro lugar, porque eu estudei muitos anos em liberdade de expressão, discurso do ódio. Eu escrevi um livro sobre fake news e eu acho importante a gente debater esse assunto, e muito importante. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma aspas aqui, que eu fico muito feliz em dividir a mesa com colegas como vocês, quando eu vejo ponderação no meio dessa discussão toda, né? Porque o que a gente tem visto, na maioria das vezes, é a polarização tomando conta e as pessoas não estão raciocinando. Então, assim, eu praticamente assino embaixo tudo que o Acácio falou aqui. Eu achei que a fala dele foi perfeita. Eu gostaria de comentar alguns pontos que eu acho que são muito interessantes para o debate. Em primeiro lugar, a gente já falou várias vezes sobre essa questão da supremocracia, né? Essa tentativa que o STF vem tendo de uns anos para cá em ofuscar todo o debate público que gira em torno dele, como se a opinião que devesse prevalecer fosse a dele, né? Isso é uma crítica que a gente tem feito, sempre com muita ponderação e muito cuidado. O outro ponto também são os excessos, que a gente já falou várias vezes, eu falo várias vezes, todas as vezes que me manifesto sobre isso, existem excessos sim, por parte de alguns ministros que, como a gente reitera, deveriam falar pelos autos e não somente nos holofotes da imprensa. Isso é um ponto. O outro ponto é em relação ao empresário, Elon Musk. O Padilha falou ali, o Acácio falou brilhantemente aqui, existe sim uma interferência na soberania do Brasil, nas leis do Brasil. A partir do momento em que uma empresa vem para o Brasil, o mínimo que ela tem que fazer é se adequar às leis desse país. O Acácio falou isso, o Padilha falou isso e eu reitero a minha posição. Eu falei sobre isso nas redes sociais e eu acho que algumas pessoas não entenderam. A gente não pode simplesmente aplaudir uma pessoa que vem de fora e quer resolver todos os problemas como se conhecesse o Brasil. E aí só um ponto aqui, para encerrar essa discussão. Quando a gente fala que liberdade de expressão ela não é absoluta, e o Capês falou nisso aqui, e eu reitero tudo que ele falou, a gente diz que liberdade de expressão não é absoluta, a gente não está concordando com censura, como muitas pessoas entendem. A gente está falando que liberdade de expressão não pode incitar intolerância, pedofilia, racismo ou preconceito. Então, ela não pode ser absoluta. Você não pode apoiar quando a justiça tira do ar aquele blogueirinho que pregou palavras ofensivas ou que falou de nazismo ou caramba e, de repente, defender quando outras pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Porque daí é a minha liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não pode, de forma alguma, pregar intolerância. E aí vem o último ponto. Essa discussão sobre o PL das fake news, ela deveria estar no Congresso, ela deveria ser debatida no Congresso, não a toque de caixa como estão fazendo. Se a gente ficar nessa polêmica de polarização, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e não olhando para o lado que realmente interessa, que é uma regularização das redes sociais, porque isso é necessário, porque as pessoas não podem simplesmente pregar a intolerância e achar que isso vai estar ok e elas vão seguir com as suas vidas, como o Capês falou aqui. Sabe o que vai acontecer com as leis brasileiras? Essa discussão toda ela vai acabar no judiciário e as redes sociais, as mídias sociais no mundo inteiro, elas estão se adequando à legislação da Europa. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é simplesmente engolir o que vem da Europa.